Bom dia a todos. Vim aqui falar para vocês sobre o preço da dor. Quando vocês veem isso, vocês podem pensar que eu estou falando de uma novela mexicana, mas não é. Gente, o preço da dor não é isso. Antes de mais nada, eu queria me apresentar profissionalmente. Eu sou fisioterapeuta desde 2004, fiz especialização em Fisiologia e Biomecânica do Esporte em 2005 pela USP, fiz MBA em Gestão em Saúde pela GV em 2013, terminei meu mestrado ano passado em Ciências da Saúde pela Santa Casa. Eu fui gestor de um centro de bem-estar por 4 anos. Desde 2009 eu tenho minha empresa, Santibraço Fisioterapia. Sou professor desde 2013 na Santa Casa e no Einstein, no setor de pós-graduação. Já fui matéria na revista Veja, na revista O2, já dei entrevista na Rádio Bandeirantes, Rádio Paraná, na TV Cultura, além dos cursos de formação internacional França e Austrália. Minhas áreas de atuação hoje em dia são ortopedia, traumatologia, gosto bastante, a parte de postura, os distúrbios de ATM, que é essa articulação da boca, sem ela a gente não consegue falar, mastigar. A confecção de palmilha, por isso aquela foto do calcanhar com esporão de calcânio, é um campo de atuação meu. E eu faço um programa de preparação para gestantes para o parto e pessoas que têm problema com osteopenia e osteoporose também, para não se quebrar por aí. Bom, voltando à dor. Quanto custa a sua dor? Imagine você que num dia você está com uma dor de cabeça, a dor de cabeça realmente é algo insuportável, você toma uma aspirina de R$2, custa uma aspirina na farmácia, e sua dor passa. Sua dor custou R$2, você foi produtivo naquele dia, você conseguiu entregar seu trabalho com 100% de aproveitamento. Então, quando eu coloco o custo da dor, eu não estou falando quanto você gasta financeiramente somente, mas quanto você deixa de faturar por conta daquela dor. Quanto custa isso para um país? Na Inglaterra foi feito um estudo, e a Inglaterra ela tem o tamanho do estado do Piauí e tem uma população do tamanho da Grande São Paulo. No ano de 2008, foram gastos 600 libras por trabalhador naquele ano por afastamento no trabalho. 49% desse afastamento foi causado por dor musculoesquelética. Então, uma grande porcentagem de afastamento no trabalho na Inglaterra é causado por dor musculoesquelética. E no Brasil, quanto que é isso? A gente não tem nenhum estudo no Brasil mostrando quanto das pessoas são afastadas do seu trabalho por conta da dor. Porém, a gente consegue imaginar pelos dados que eu dei de tamanho e quantidade populacional o quanto que isso não gera de gasto para o Brasil. A única coisa que eu posso informar aqui no Brasil é que a gente tem que a dor crônica ela está diretamente ligada à depressão. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, repito, ninguém é feliz com dor. Então, a antítese da felicidade é a tristeza, a depressão é causada por uma tristeza por um estado prolongado. E no ano de 2016, 76 mil pessoas foram afastadas do seu trabalho por conta de depressão. De 2009 a 2015, nós tivemos 96 mil pessoas que se aposentaram devido à sua depressão. Isso gera um custo anual para o governo de 113 milhões de reais. Como que pode surgir uma dor crônica? A dor crônica é aquela causada por exemplo, uma má postura. Quem aqui conhece alguém que trabalha mais de 8 horas por dia sentado em frente ao computador de uma forma errada? Eu me conheço. E aí você começa a sentir aquela dorzinha, deixa, vou levando, aquela dor vai ficando de agulhada que você sentia, começa a ficar em peso. Essa é uma dor crônica, né? A característica da dor é uma dor difusa, você não consegue localizá-la, mas você sabe que ela está naquela região. Pode acarretar em problemas futuros. E vamos imaginar que esse profissional que tem a dor crônica é um profissional liberal. E aí ele resolve se tratar porque ele não aguenta mais sentir essa dor. Então ele vai no médico especialista, particular, porque eu acho que ninguém aqui pega o livrinho do plano de saúde, olha e fala, putz, eu vou nesse daqui porque o nome dele é legal. É sempre por indicação, quando se trata de saúde. Apesar dele ter um plano de saúde, ele usa para realizar os exames dele no laboratório que são pedidos. O cara vai se tratar, em média, ele tem de gastos R$ 1.200 com fisioterapia e é recomendado para ele comprar um Dr. Coluna porque falam que é bom para a postura e ele compra também. Então ele tem um gasto. E o fato dele parar de trabalhar, ele perde sua renda. Se ele é um profissional liberal, ele depende do trabalho dele para faturar. E se ele for um CLT?
A única coisa que muda aqui é o preço que ele paga no plano de saúde, porque a empresa paga uma parte. Só que ele fica em possibilidade de trabalhar. Ele perde bônus. Eu estava comentando isso com um paciente meu, que funcionário de uma corretora de investimentos. Ele falou, eu quebrei meu pé, mas eu joguei para as férias o tempo que eu teria que ficar afastado, porque eu não queria perder meu bônus. Porque a maior parte do meu salário é bônus, não é o que está no registro. E também ele deixa de fazer hora extra, o que, consequentemente, dá perda de rendimento no fim do mês. E para a empresa, o que acontece? O profissional é afastado do trabalho, então suas atividades ficam paradas, a empresa diminui a produtividade que ela teria que ter, ela precisa substituir essa pessoa, e aí tem um custo do treinamento, porque ninguém está pronto para chegar na sua fase e substituir assim, ou sobrecarrega o resto da equipe, que é o que acontece na maioria das vezes. Né? E aí, é isso que acontece mesmo. Só que, não é porque a pessoa está afastada do trabalho que as contas deixam de chegar. Todo mês tem água, luz, telefone, aluguel e internet que formam um Capitão Boleta, e o Capitão Boleta está lá todo mês para você pagar. E o custo disso para a sociedade? Um profissional, a CLT, por exemplo, afastado, quem paga o salário dele, o grosso, é o INSS, então é a sociedade que paga. E o efeito cascata, por quê? Ele começa a acumular dívidas, não consegue pagar os seus fornecedores começam a ter menos rendimento e começam a não pagar os fornecedores, e isso vira uma escala de dívidas, né? Então eu vou trazer aqui 2 estudos de casos que eu peguei, que não estão relacionados à dor crônica, mas a casualidades da vida. Então o primeiro estudo aconteceu ano passado, uma mulher, 72 anos, ativa, que estava acima do peso, e ela é dona de uma empresa do ramo têxtil. Na avaliação ela tinha um diagnóstico de reumatismo, um diagnóstico errado, no qual, consequentemente, ela teve que tomar corticoides por 8 anos. Isso causou uma artrose bilateral do quadril dela. Ela deixou de trabalhar e saiu de uma mansão no Morumbi de 400 metros quadrados, porque ela não conseguia se locomover por conta da artrose, e foi morar em um hotel. Então ela teve de gastos por mês um aluguel de R$32 mil, não é 3.200, é 32 mil. Cada consulta no médico era R$900, uma média de R$450 de medicamento. R$1.760 em fisioterapia, mais R$1.600 em drenagem linfática. Ela teve que contratar um motorista por R$2.500. Na média, ela tinha um gasto mensal de mais de R$39 mil, mais o prejuízo de não estar trabalhando. Tá? Isso aqui foi um WhatsApp que ela me mandou com 2 meses de tratamento, agradecendo porque, apesar de ser um domingo, né, ela não sentia os pés inchados e o quadril ela não conseguia sentir, não tinha dor também. Então, que a gente estava no caminho certo. Hoje ela já teve alta, tá? Consegue andar, limitadamente por conta da artrose, mas consegue. Um segundo estudo de caso, esse bem interessante, aconteceu em 2009. Um homem de 44 anos, cantor, praticante de atividade física ativo, tá? Ele sofreu um traumatismo craniano quando ele teve uma queda do palco e teve uma diminuição de força e dos movimentos. Ele teve um prejuízo de R$400 mil por show que ele realizava. 5 shows por semana de média, e ele ficou afastado dos palcos por 6 meses, né? Então, qual foi a consequência disso? Não atingiu somente ele, toda a equipe ficou prejudicada porque não podiam fazer show. As casas de shows que tinham contratado com ele nesse período de 6 meses não puderam faturar por conta disso. O estacionamento ao lado do show não pôde faturar. Os caras que eles alugavam o equipamento também não faturaram com isso. Então, a dor causa muito prejuízo. O bom disso daqui é que depois da reabilitação eu fui por 4 anos seguidos de graça no show dele. Então, o que nós vimos hoje aqui? Que a má postura, ela pode causar dor. Essa dor, ela tem um custo. E esse custo, às vezes, é a interrupção de suas atividades, tanto de trabalho quanto de lazer. Então, o que eu peço como gatilho, se você ouvir alguma pessoa que fala, eu me sinto torto, minha postura me incomoda, eu tenho dor se eu fico muito tempo sentado, eu durmo e acordo com dores, por favor, esses são meus contatos, eu peço que eles entrem em contato comigo por aqui.
Muito obrigado. Qual que é o trabalho preventivo para não chegar nesse estágio de eu tô com muita dor? Você faz algum trabalho? Sim, a gente trabalha, todo o trabalho postural do consultório, ele visa essa parte preventiva da situação, que não chegue a dor. Como que eu comecei com isso, né? Um paciente meu chegou para mim, perguntei o que trazia ele aqui, ele falou, não sinto dor, mas eu fui promovido no meu cargo e minha postura é péssima. Como eu vou me apresentar muito, eu preciso melhorar a minha postura. Então, desde então, eu comecei a trabalhar essa parte preventiva. Porque se você tem uma postura adequada, você não sente dor, porque você trabalha biomecanicamente da forma correta. A dor é causada por uma sobrecarga de falha biomecânica. Óbvio. E o trabalho preventivo, né, faz com que você não tenha todos esses gastos. Sim. Já desde criança? De 6 anos em diante. Bem legal a sua apresentação, gostei. Obrigado. Tudo que você fala é muito de forma assim, as pessoas que precisam de forma individualizada, né? Mas, por exemplo, assim, e os hospitais que tem uma busca, né, para isso é foco para você? Não trabalho para esse tipo de setor, porque o tipo de atendimento que eu forneço, ele é muito específico para as pessoas e cada um tem um problema. Eu não consigo trabalhar um grupo de pessoas com o mesmo problema, porque cada um responde de um jeito também, e eu preciso dar atenção para a pessoa. Então isso dificulta muito o trabalho. Mais personal. A fisioterapia leva depois do trauma, né? Você não mexe com trauma, não. Também com trauma. Também com trauma. Sim. Quebrou o braço pode levar para Sim, reabilitação pós-traumática, sim. Menos mal. Gente, obrigado. Parabéns, Santiago.